Gente, futebol é muito dinâmico, né? As coisas mudam assim, ó, num piscar de olhos. Há 3 rodadas atrás, o Fluminense estava virtualmente eliminado do Campeonato Carioca. Depois daquele empate contra o Boa Vista no Maracanã, o Fluminense estava eliminado. Não tinha chances de classificação, porque para se classificar precisaria de uma combinação improvável de resultados. Só que aí veio a vitória sobre o Vasco, o empate com o Flamengo, a vitória sobre o Nova Iguaçu. Somado-se a isso, todos os resultados que o Fluminense precisava aconteceram. Botafogo foi tropeçando, Sampaio Corrêa também tropeçou, e outras equipes ao longo dessas últimas 3 rodadas também foram deixando pontos pelo caminho. E nesse momento, eu diria para vocês que entre Fluminense, Vasco e Madureira, o Fluminense é quem tem mais chance de se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca e com boas possibilidades de terminar em 3º lugar. Antes de trazer a tabela e explicar o que o Fluminense precisa para se classificar, quero só pedir a você para não esquecer de deixar o seu like. É muito importante que você deixe o seu like, que você também se inscreva aqui no canal Ligados no Flu, se você não for inscrito, e deixe também o seu comentário. Muito obrigado pela sua amizade, obrigado pela sua audiência. Tudo isso é muito importante para que a gente sinta o nosso trabalho valorizado e para que a gente possa continuar aqui todos os dias trazendo conteúdo para você, torcedor tricolor. Vamos mostrar então a classificação do Campeonato Carioca, gente? Olha aí como é que ficou a classificação. O Fluminense deu um salto na tabela, né? O Fluminense estava fora da zona de classificação, era o 10º colocado, e aí deu um salto, pulou aqui para a 5ª posição com 14 pontos, e só não está à frente do Vasco, porque o Vasco fez 12 gols até agora e o Fluminense fez 10. Só por isso, porque nos outros critérios, Fluminense e Vasco estão rigorosamente empatados. São 3 vitórias para cada um, 5 empates, 2 derrotas e cada um tem saldo de 3 gols. Só que o Vasco fez 12, o Fluminense fez 10 e por conta disso, por conta desses 2 gols a mais, o Vasco aparece na frente do Fluminense na classificação do campeonato. Rodrigo, o que o Fluminense precisa fazer para se classificar no próximo domingo? Gente, a situação do Fluminense ela é menos complexa do que parece. E eu vou explicar para vocês. O Fluminense, em primeiro lugar, precisa ganhar. Não importa o que vai acontecer nos outros jogos. O Fluminense tem que ganhar o seu jogo e vamos combinar aqui que não é uma missão das mais difíceis. O Fluminense vai enfrentar o já rebaixado Bangu, que não joga por nada nesse campeonato, apenas pela própria dignidade, né? Mas não tem nenhuma aspiração dentro do campeonato, já está matematicamente rebaixado, é o pior time da competição com apenas 4 pontos. E não ganhou de ninguém até agora o Bangu. O Bangu tem 4 empates, 6 derrotas. Marcou apenas 2 gols no campeonato e sofreu 17. Só não tem a defesa mais vazada porque a Portuguesa tomou 21. Mas o Bangu tem o pior saldo do campeonato. São menos 15. Então, a missão do Fluminense não é uma missão difícil. É uma missão bem mais tranquila do que a do Vasco, por exemplo, que pega o Botafogo, e o Madureira, que joga fora de casa contra o Nova Iguaçu, que ainda luta por uma vaga naquela Taça Rio. Então o Nova Iguaçu tem ainda algo para disputar dentro do campeonato. Por isso que o jogo do Madureira é complicado, tá? Então o Fluminense, em primeiro lugar, tem que ganhar. O Fluminense ganhando, ele precisa que um resultado aconteça ou no jogo do Vasco ou no jogo do Madureira. Se ou o Vasco ou o Madureira, um desses dois aí, não ganhar, o Fluminense estará classificado. Aí vai depender se vai ser 4º, 3º, aí vai depender de outras contas. Mas o mais importante é o Fluminense se classificar. Depois, se vai pegar Flamengo, se vai pegar Volta Redonda, não importa. O importante é estar na semifinal, que aí, meu amigo, começa um outro campeonato. Semifinal é um campeonato à parte, com 2 jogos. E você precisa ser melhor naqueles 2 jogos. Não interessa, claro, é melhor você pegar o Volta Redonda do que o Flamengo. Mas o mais importante nesse momento é o Fluminense se classificar. Então o Fluminense precisa ganhar e tem que torcer. Ou pro Vasco não vencer, ou pro Madureira não vencer. Isso acontecendo, o Fluminense está na semifinal. Mas se Vasco e Madureira vencerem, o Fluminense ainda tem chance de se classificar? Tem. E muita chance. Por quê? Porque o Madureira vai a 18 pontos e o Fluminense não pega mais. E aí o adversário do Fluminense passa a ser o Vasco. O Vasco, vencendo o jogo contra o Botafogo,
O Fluminense vai precisar vencer o Bangu por um gol a mais do que a vitória do Vasco. Como assim, Rodrigo? Se o Vasco ganhar de um gol de diferença, o Fluminense tem que vencer por 2 gols de diferença. Se o Vasco vencer por 2 gols de diferença, o Fluminense tem que fazer 3 gols de diferença. E assim por diante. Se o Vasco fizer um improvável 4-0 para cima do Botafogo, o Fluminense tem que ganhar de 5-0 do Bangu. Então essa é a conta, é simples. O Fluminense hoje, gente, está muito mais perto da semifinal do que o Vasco e do que o Madureira, porque a missão do Fluminense, ela é mais tranquila, ela é mais fácil. E o Fluminense não precisa de uma combinação maluca de resultados para poder se classificar. E tem um detalhe importante. O Fluminense entra em campo no domingo já sabendo do resultado que precisa. Por quê? Porque, tirando o jogo do Flamengo, que é no sábado, todos os outros jogos da rodada serão domingo, 4 da tarde. O Fluminense vai entrar em campo às 6h30. Atenção, hein, gente? O horário do jogo mudou. Aqui na tabela do GE ainda está escrito 19 horas, mas na tabela da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, esse jogo já foi alterado para 18h30. Então, domingo, 6h30 da noite. Torcedor do Fluminense, você tem um compromisso para ir ao Maracanã e empurrar o Fluminense para uma grande vitória sobre o Bangu e também para a classificação do Fluminense para a semifinal do Campeonato Carioca. Olha, a semana promete ser agitada no Fluminense com a chegada de reforços e a busca também ainda por mais um jogador para a posição de meio campo. A gente tem hoje a expectativa de que Otávio e Everaldo cheguem ao Rio de Janeiro, se apresentem para fazer exames e assinar contrato com o Fluminense. No caso do Otávio, ele chega para um contrato de 4 temporadas, vai assinar até o final de 2029. É volante, a gente já contou aqui, tem 30 anos, estava no Atlético Mineiro, teve uma boa passagem pelo Atlético, mas em 2024 sofreu com problemas físicos. Chega para ser ali o primeiro volante desse time do Mano Menezes. Em um primeiro momento, a gente não sabe se ele vai ganhar a titularidade, mas acredito que ao longo da temporada o Otávio tem todas as condições, sim, de assumir a posição de titular como primeiro volante no Fluminense. Por falar nisso, Martinelli, que normalmente é muito criticado pelo torcedor, Martinelli tem feito bons jogos, tá, gente? Jogou bem contra o Vasco, jogou bem contra o Flamengo, ontem fez mais um bom jogo. Martinelli tem jogado muito bem. Vai ser uma briga boa, Martinelli e também o Otávio. Já o Everaldo, jogador de 33 anos, que estava no Bahia, não foi nem relacionado para o jogo do fim de semana pelo Campeonato Baiano contra o Barcelona de Ilhéus. E também chega para ser uma sombra ali ao Germancano no ataque. Ele vai assinar com o Fluminense por 2 anos, até o fim de 2026. Se a documentação do Otávio e do Everaldo chegarem a tempo, eles já podem ser inscritos no Campeonato Carioca e serem relacionados para o jogo de domingo contra o Bangu. Já podem ser novidade do Fluminense nessa última rodada do Campeonato Carioca. Quem também é esperado para essa semana no CT Carlos Castilho, mas já está com a documentação toda regularizada há quase um mês praticamente, é o Joaquim Lavega, que estava com a seleção do Uruguai, a seleção sub-20, que disputou o Sul-Americano, não se classificou para o Mundial da categoria. O Lavega ontem foi reserva no jogo do Uruguai contra a Colômbia. Colômbia venceu por 3-1. O Lavega entrou somente aos 9 minutos do segundo tempo, sem nenhum destaque. Mas nesse Sul-Americano, ele marcou 2 gols, deu uma assistência e é mais uma opção para o técnico Mano Menezes para jogar ali, principalmente pelo setor de ataque, pelo lado esquerdo, atuando mais pelo lado esquerdo de ataque do Fluminense. Tomara, né, que o Lavega nos surpreenda. É uma aposta que o Fluminense está fazendo. Um jogador que veio muito bem depois de uma boa temporada pelo River Plate do Uruguai, uma equipe pequena do Uruguai, mas que tem bons números em 2024 e o Fluminense está apostando nesse jogador que chega para o setor ofensivo. É outro que, se o Mano Menezes quiser, poderá ser relacionado para a partida contra o Bangu, já que ele tem toda a documentação regularizada junto à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E o Fluminense segue ainda no mercado em busca de um camisa 10. Antes, o Fluminense tinha dúvidas se iria ou não ao mercado, ia guardar os exames do Ganso, os dias foram se passando, o Fluminense decidiu adiar o próximo exame do Ganso para o dia 26, e aí, de repente, entenderam, né, o que a torcida já
já sabia que havia necessidade de trazer mais um jogador para o setor. Então, o Fluminense nos últimos dias começou a mapear o mercado, mas tem pouco tempo, tá? Tem só 11 dias, menos de 2 semanas, para encontrar esse jogador, fazer proposta e contratar esse meia armador. Ontem, o Mano Menezes, inclusive, foi questionado na coletiva do Fluminense sobre essa contratação, e ele, mais uma vez, meio que saiu pela tangente. Não foi muito objetivo na resposta, não. Vamos ouvir aí, e aí você tira a sua conclusão. Mas achei que o Mano, ele meio que despistou ali sobre a chegada dessa sombra para o Paulo Henrique Ganso. A gente trabalha sempre, não é fácil trabalhar para completar elenco, para trazer jogadores. O Fluminense tem um nível alto, e o nível alto que o Fluminense tem custa caríssimo no mercado. Vocês estão acompanhando hoje os números onde foram parar. Então a gente tem que ter critério, tem que tentar achar o jogador por característica, que é mais importante às vezes do que o nível do momento, né? Porque é o que se olha, né? Você compara, quer ver o momento e acha esse tá bom. Então, mas muitos jogadores chegaram no Fluminense e chegaram numa condição de serem construídos, de serem não tão conhecidos, e hoje são grandes jogadores que estão aí. Então o caminho que a gente está escolhendo é por característica, para que eles possam somar com os jogadores que estejam aí. Me parece assim que nessas palavras do Mano Menezes, me parece que ele deu a entender que o Fluminense já tem um alvo. Porque ele faz ali, né, um discurso de que às vezes o jogador chega, não é muito conhecido e depois se torna um grande jogador. Me parece que o Fluminense já tem um alvo. Pelas palavras do Mano Menezes, o Fluminense já tem um alvo e não vai ser um jogador de peso, não vai ser um jogador de renome, não vai ser um jogador conhecido. Eu senti nas palavras do Mano que ele deu essa dica. Ele já tinha dado essa dica na questão da contratação do Everaldo. Só que a gente não conseguiu, né, captar naquele momento. Porque ele falou na última partida contra o Flamengo, depois do jogo contra o Flamengo, que o Fluminense iria ao mercado para buscar um centroavante que ora seria titular, ora seria reserva, ou seja, não ia buscar um jogador para chegar e assumir a titularidade. Ia ser um jogador que, né, em algum momento ou outro poderia estar ali brigando pela vaga junto com o Germancano. E esse jogador era o Everaldo. Então ele não estava errado, ele já estava dando a dica de quem era esse jogador. E acho que agora, pelas palavras dele, quando ele fala, né, que o Fluminense tem jogadores que chegaram, não eram conhecidos e hoje se tornaram grandes jogadores, me parece que essa é a dica para esse novo reforço do Fluminense. Um jogador pouco conhecido, não é um jogador de renome, mas que tem as características que o Fluminense precisa e entende que precisa nesse momento. Vamos aguardar. Tem gente falando aí na internet sobre Mateuzinho do Vitória. Seria uma excelente contratação, gente. Mas a informação que eu tenho é de que não é o Mateuzinho. O Vitória, principalmente, né, não iria abrir mão tão facilmente do seu principal jogador, ainda mais para o Fluminense. Se lembram da negociação com o Lucas Arcanjo, que o Vitória fez, né, toda aquela novela e no final das contas não liberou o goleiro, acreditando de repente em um suposto calote do Fluminense, né? Chegou a pedir comprovações bancárias, demonstrações bancárias, enfim. Então, mesmo que o Mateuzinho fosse um alvo do Fluminense, o Vitória não iria liberar, né? Principalmente para o Fluminense, né? Porque já houve essa situação do Lucas Arcanjo. Não me animaria e não me empolgaria com a possibilidade da chegada de um grande jogador. Acho que vai ser dentro desse perfil que o Mano falou aí. Um jogador desconhecido, mas que atenda às necessidades, né, que o elenco precisa nesse momento. Pessoal, é isso, tá? Muito obrigado pela presença, pela audiência. Grande abraço a todos, ótima semana e até o nosso próximo vídeo. Até mais.